Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos funcionários, a presença dos pais. Queria pedir desculpas, né? O secretário ligou hoje pedindo desculpas para o Otávio e para a gente, que ele saiu em Belo Horizonte e não pôde se fazer presente. Ele está, mas ele está participando do plano municipal, estadual de educação, decenal. E aí ele é representante, então essa semana toda ele está em Belo Horizonte e não poderá estar conosco. Mas pediu desculpas, viu, Otávio? Porque conhece o Otávio e ele gosta muito do Otávio. Dizer para vocês, pais, que na próxima semana a gente vai estar desenvolvendo com as crianças o tema inclusão, que é o nosso tema, né, que foi direcionado pela Secretaria Municipal de Educação, para trabalhar com as crianças, e vai ter uma exposição depois, em setembro. Na semana que vem vocês vão votar, e em setembro terá uma exposição dos 3 trabalhos mais votados da nossa escola, de todas as escolas. É um tema muito relevante, sensível, importante, né? E a gente gostaria que tivessem todos os pais. Mas todos são chamados, né? E os escolhidos estão aqui. Então, o Otávio é uma pessoa que levanta a bandeira sobre inclusão. Eu sou suspeita de falar dele, né? Que ele é meu primo, mas não porque é meu primo, está aqui pela competência que ele tem, pela bandeira que ele levanta. Muita gente o conhece e já sabe a competência que ele tem para falar e propriedade para falar do assunto que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu agradeço, né, a presença de todos vocês, a presença de Otávio, Henrique, a mãe dele também está aqui presente, que é minha tia, meu esposo, né, nossos funcionários. Então, que a gente tenha uma noite produtiva, que a gente consiga sair daqui hoje melhor do que a gente chegou. Então, vamos receber o Otávio com muito carinho. Não precisa, não. Henrique, só gira ele para cá, por favor. Não, aqui, ó. Vira aqui, ele vai... Só um minutinho, gente. Essas tecnologias são novas pra gente. Pronto, pegou meu rosto? Pegou, né? Gente, isso aí é porque é novidade. E depois que eu comecei a levantar essa bandeira, a gente dá a cara a tapa, né? E se a gente quer dar a cara a tapa, a gente dá com vontade. Então, está sendo gravado hoje, não vai gravar o rosto de vocês. Algumas imagens vão aparecer de algumas pessoas, que já temos autorização, está tudo certinho. Esse bate-papo nosso vai estar no YouTube. Eu não gosto muito de falar palestra, porque palestra dá uma distância, né? Nós estamos conversando. Tá aqui um monte de professores, vocês entendem. Quando a sala está muito calada, dá medo. Então, a gente não sabe se é porque não estão entendendo ou porque estão prestando atenção demais. Então, qualquer coisa, pode levantar a mão e parar. Tá? Mas fico muito feliz, Mônica, pelo convite. Essa bandeira é uma bandeira que eu levanto mesmo. E a minha vida é uma mala velha aberta, tudo exposto. Meu Instagram, até pouco tempo atrás, era bicho e planta. O povo achava que eu era agrônomo, tinha floricultura, qualquer coisa assim. Hoje eu sei que é porque são 2 hiperfocos. Mas há 2 anos atrás eu tive um burnout. Estava trabalhando 20 horas direto, sem parar nem para beber água, para ir no banheiro, para almoçar. E hoje eu sei que isso é um hiperfoco meu. É esse acolhimento de família. E aí, depois desse burnout que eu tive que ir para psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra. Aí eu brinco que ainda fui para pastor, padre, pai de santo. Aonde que mandaram, eu fui. E aí eu fechei meu diagnóstico. TDAH, superdotação e autismo. São 3 tabus, né, gente? 3 preconceitos. 3 preconceitos pesados. Primeiro que a gente vem de uma cultura que fala assim, não, hoje tem autista demais. Antigamente não tinha. E não tinha, gente. Antigamente, tinha um monte de gente andando na rua aqui em 7 Lagoas, já falava assim, fulano é doido, que é doido que anda na rua ali. Ele não era reconhecido, não tinha o tratamento digno que ele precisava. Então sempre existiu. Hoje ele está sendo mais visto, hoje ele está sendo mais percebido. Antigamente, a gente só via como diferente, nada demais. Então qual
que é o meu papel aqui hoje? Se eu conseguir fazer com que uma pessoa daqui fala assim, olha, na sala do meu filho tem uma criança atípica, porque a gente não fala especial mais. Porque especial todo mundo que está aqui é. Eu sou especial, Mônica é, minha mãe é, meu marido, todo mundo. Então, hoje é atípico, porque tem o típico e o atípico. E aí tem até que pensar muito o que é típico, o que é atípico, né, gente? O que é fora do padrão, mas o que é padrão? Qual que é a diferença? Vamos parar de limitar um pouco isso. E aí, então, se eu conseguir com que uma pessoa daqui saia daqui e fale assim, olha, na sala do meu filho tem uma criança atípica, que bacana. Meu filho vai aprender o que é humanidade. Meu filho vai aprender a ajudar. Meu filho vai aprender a entender o diferente. Meu filho vai aprender a acolher. Porque eu já fui num monte de escola, e não falo isso de arrogância, mas não estou fazendo isso aqui para promover meu nome, para ganhar paciente, não estou precisando disso. Eu estou fazendo isso aqui por propósito de vida, sem cobrar um centavo. E aonde que quiser me chamar, pode chamar que eu vou sem cobrar centavo nenhum. E quando é alguma empresa que fala assim, eu quero pagar, igual acontece de vez em quando, fala assim, para qual instituição? Me dá em cesta básica, e essa cesta básica vai ser doada para alguma instituição, de preferência alguma que trabalha com esse acolhimento. Então, se eu conseguir com que uma mãe, um pai, fala assim, que bacana, meu filho está tendo a oportunidade de aprender. Ou falar assim, que legal, meu filho está numa escola que ela busca a inclusão. Que o meu filho lá não precisa de preocupar que ele vai ser marginalizado. Tem um paciente meu, que eu não gosto nem de falar paciente, para mim são todos meus sobrinhos, eu não tenho filho, sou casado com outro homem, já pensamos em adoção, hoje não é uma possibilidade mais, porque até pelo meu ritmo de trabalho, eu posso sair 3 da manhã para atender o filho de vocês. Se eu tivesse um filho, nem sempre a gente pode sair, né? Então, hoje, esse é o nosso propósito de vida. E por que eu estou falando tudo isso? Então, eu quero trabalhar essa inclusão, quero contar um pouquinho da minha história para vocês e quero que vocês saiam com essa cabeça daqui. Ou de aceitar o convívio com o atípico, ou de ter a confiança que o meu filho atípico está sendo bem tratado. Porque não tem porquê ele não ser bem tratado. Não tem porquê isso não acontecer. Então, a imagem aqui saiu um pouco desfocada. Eu só vou ler para vocês o que está escrito ali naquela foto, que é a primeira foto que está lá no meu Instagram. Quem sou eu? Sou um autista nível 1 de suporte com altas habilidades. O que é essas altas habilidades? Na verdade, eu fechei um diagnóstico... bacana. Eu fechei um diagnóstico de Asperger. Hoje não se fala mais Asperger. Asperger foi um médico alemão que enviou um monte de gente com as características... Obrigado, Denise. Que enviou pessoas com características iguais às minhas para estudo, para campo de concentração. Então, não justifica homenagear uma pessoa dessa. Então, hoje fala autista nível 1 de suporte com altas habilidades. E no teste em alta habilidade, tem um negócio que chama teoria da mente. Por isso que minha secretária fala que eu adoro fazer mãe chorar no consultório. Não é fazer mãe chorar. É que eu consigo olhar para a pessoa e falar assim, fulano, você não está bem hoje não. Vamos bater um papo? Mas e a consulta? Preocupa não, tem câmera aqui no consultório, se você quiser você pode assistir pelo celular, minha secretária cuida do seu filho, da sua filha, ou pode levar com a gente, mas vamos tomar um café? Uai, mas e a consulta? Azar da consulta, já marca outro dia. Se você não está bem, não tem como você cuidar de ninguém não. E ser mãe, ser pai hoje, gente, tá difícil demais. Todo mundo te ensina, todo mundo dá palpite, mas ninguém vai na sua casa lavar uma vasilha. Seu filho é um atípico, um autista, que a gente fala que ele teve um momento que ele desregulou. Aí sempre vai ter um bonito para falar assim, falta de limite, falta de disciplina, não tem mãe, é mimado. Vai na minha casa lavar minhas vasilhas? Vai lá em casa me ajudar? Então está faltando quem acolhe, está faltando quem não julga. E aí a minha alta habilidade foi essa. Eu consigo olhar e perceber um pouco. Eu brinco que eu consigo ler a alma das pessoas que a gente consegue passar pelo caminho delas. Sou odontopediatra, que foi um acidente do destino. Nunca pensei em ir para pediatria. Eu ainda brincava, vocês estão doidos? Pediatria é fazer exorcismo na cadeira, que os meninos bravos mordendo a mão da gente. Aconteceu. Inclusive o filho de uma professora, que chegou na faculdade para mim, com o relato que ele era o paciente mais difícil da faculdade. E eu cheguei para ela, eu não sabia naquela época que eu também era autista. Falei, olha, eu não sei o que é que eu faço com seu filho. O que eu te falo é que eu estou disposto a segurar sua mão e a gente caminhar junto. Se você me permitir, a gente vai aprender junto. E aí doeu muito que essa mãe virou e falou assim, olha, é só o que eu quero. Estou cansado de ir num lugar, na hora que eles percebem a situação do meu filho, eles remarcam, até que eu desisto. E isso doeu. E foram 6 meses para esse menino sentar na cadeira.
Só que não foi 6 meses para ele sentar na cadeira. Foram 6 meses para ele mudar minha vida. Hoje é minha paixão. Hoje eu choro com meus pacientes no consultório. Meus pacientes vão para minha casa. Eu vou na casa deles. Eles participam da minha vida. Eles participam da minha história. E tive o privilégio de casar com o Henrique, que abraçou a causa junto comigo. A gente tinha um carro um tempo atrás, que um paciente cismou que ele gostava desse carro. Dia que a consulta estava marcada, Henrique tinha que ir para o consultório, porque tinha que colocar ele no carro enquanto eu estava atendendo outro paciente, para ficar dando volta no quarteirão com ele. E isso, assim, quem tem o privilégio de ter alguém que abraça a causa assim? Então eu tenho muito que agradecer Henrique e as pessoas que passam pelo meu caminho. Sou apaixonado por estudo e conhecimento, fazendo pós agora História, Filosofia, Sociologia, começando em Neurociência, e eu acredito que a gente não é nada, a gente só está. Nem pais vocês são, vocês só estão. Se vocês caírem duro ali fora, vocês foram. Então, enquanto a gente está, a gente tem que fazer diferença. Mônica, enquanto diretora, as professoras, enquanto professoras, o pessoal da cantina, enquanto a gente está, a gente tem que pôr carinho. Eu brinco que na cantina, aquilo ali é um feitiço. A gente coloca a cura ou a doença. Quando a gente faz uma comida, a gente coloca carinho. Então, a gente tem que pensar o que a gente está colocando para o filho de alguém comer. Então, eu sempre luto por esse atendimento humanizado. Sou casado. Isso aqui está desatualizado, mas finge que eu tenho 39 anos ainda, mas os 40 já chegaram. Com a superdotação e o TDAH. E superdotação não acha aquela pessoa inteligente demais, não, tá? Aquele que tira 10 na prova, em toda prova, não é não. É que tem alguma aptidão para alguma área. Igual quando foi fazer o teste de QI, que eu detesto esse tal desse teste de QI, foram 3 meses em um desses testes, a média do Brasil é de 89, meu deu 143. Mas para entrar na faculdade federal, tinha que ser federal, não tinha condição de pagar outra, foram 3 anos. Porque o pensamento é acelerado, eu conseguia se entrar para fazer uma prova? Não fazia. Mas depois eu fiz administração, fiz a odonto, e a vida foi seguindo. E o meu hiperfoco é em animal, nas plantas e nas famílias que eu acompanho. Hoje mesmo, desculpa a expressão, mas hoje eu estava no meio de um atendimento, na hora que acabou, eu virei para minha secretária e falei assim, que cagada, que merda que eu fiz. O que foi, Otávio? Eu falei, você não viu o que eu fiz, não? Era um casal, na verdade um pai que saiu do consultório, que ele veio me contar que ele teve um problema com o filho dele em um lugar aí específico e que ele entrou na justiça. Falei, sério, aconteceu isso? Aconteceu. Aqui, ó, o prontuário do seu filho está aqui, está tudo anotado, deixa eu já xerocar, te entregar, meus documentos, eu sou testemunha no processo, tá? O que eu tenho com isso, gente? Nada, mas eu tenho sim. Aí na hora, eu fiz no impulso do hiperfoco. E eu vou ser testemunha e eu mantenho a minha palavra nisso. O fio de bigode tem que valer. E a hora que eu falo, quando a gente dá a cara a tapa, tem hora que a gente faz por impulso, mas eu não arrependo de ter feito. E eu queria que todas as professoras daqui, todos os pais, todos os presentes, falassem assim, eu estou disposto a apanhar de vez em quando. Porque eu apanho não é para me proteger, não é para proteger meu filho, não. É para proteger um neto que eu nem sei que eu vou ter ele lá na frente. A gente tem que entender que a gente está aqui hoje, que a gente teve uma mãe, uma avó, um bisavô, um tataravô. E quem é que sabe o nome do bisavô? Não vai nem muito longe, não. Só do bisavô é um ou outro. Se souber, não sabe do nome dos 4. Eles nem existiram. Mas existiram sim. Vocês só estão aqui hoje porque eles namoraram, porque eles casaram, porque eles amaram, porque eles criaram os filhos. E aí a gente tem que pensar que às vezes fala assim, nossa, essa geração está muito mimada. Nem sempre. Às vezes é porque são filhos de uma geração que sofreu demais. Minha mãe, ela brinca que ela é a geração pé e pescoço. Comia o pescoço e o pé da galinha para deixar o peito e a coxa para os pais. E hoje come o pé e o pescoço para deixar o peito e a coxa para os filhos. Então, o que a gente sofreu, a gente não quer que o filho da gente sofra. Então, vamos colocar no lugar dos nossos filhos. Henrique, pode passar, por favor. Isso aqui é para contar um pouquinho da minha história. Todas essas fotos sou eu. Essa aqui, meu marido me deu de presente ano passado, mandou restaurar essa foto, está lá no meu consultório. Sabe para que é essa foto? Para eu falar assim, gente, eu não estou aqui para julgar vocês. Esse menino lourinho é neto de Dona Alice e Sotávio, casal de negros, sem filhos, que adotou um filho albino, com 7 meses, que estava atrás de uma porta de uma casa de prostituição para morrer, que hoje eu sei que ele é um autista não diagnosticado, pai faleceu há 4 anos de Covid, e pai, filho único, e eu, primeiro neto, nasceu o rei da Inglaterra. E minha avó e meu avô me davam praticamente todo dia um laca branco e Coca-Cola. Porque eu odeio chocolate branco, mas o laca, a boca até saliva só de falar. Vó e vô estava errado? Não, aquilo era carinho de vó, carinho de vô. Então a gente tem só que entender o equilíbrio e saber falar.
Igual eu brinco lá no consultório, eu falo assim, ô mãe, eu gosto de usar o exemplo da sogra, apesar que tem algumas sogras que são mais amorosas que as mães. Mas, quando for vir no consultório, traz a jararaca. Só me avisa antes, me manda uma mensagem no telefone, fala assim, eu tô levando a jararaca. E apaga essa mensagem, porque se o seu marido ver, vira problema dentro de casa. E deixa eu criar a briga. E aí eu vou contar essa história e falar assim, ô vó, essa nora sua tem uma cabeça dura. Se ela te escutasse mais, 80% da vida do seu neto estava resolvido. Mas a cabeça dura, né? E a filho dela, é a vez dela de ser mãe, né? Mas deixa eu te contar, 20% mudou. Vamos bater o papo nos 20%? E aí, mãe, eu te garanto que essa vó vai sair daqui, pondo o dedo no seu nariz e falando assim, aqui, ó, te falei que eu tô certa. Só que ela não percebeu que ela mudou a história dela toda. E eu ainda falo assim, deixa eu ser o chato, porque eu tô acostumada, apesar de não ter filhos, eu atendo de 10 a 15 famílias por dia. Então, eu já sou um pouquinho pai também dos meus meninos lá do consultório. E é melhor que uma avó, uma sogra, cria caso com um dentista do que com a nora. Senão é briga dentro de casa, vira conflito no casamento. E esse conflito no casamento vai impactar na saúde do filho, na saúde bucal da criança. Então, aquele é esse menininho que nasceu, que ninguém nunca percebeu nada de diferente. Mas eu lembro de eu criança, mãe falando, que eu gostava de ficar deitado na cama e ficar com a mão assim, com o olho fechado, vendo aqueles risquinhos da luz. Ó, essa é característica de autismo, mas ninguém viu naquela época. E aí a minha primeira professora no CDC, que é uma escola, eu acho que Sete Lagoas hoje ainda tem que lutar para ter alguma que chega nesse ponto. O CDC foi fora da curva. E a minha primeira professora lá foi tia Glorinha, que trabalhou aqui. E o Ramon Lamar hoje, não estou jogando confete em vocês, mas eu falo que a gente não cuida de dente, tem que cuidar de gente. Então chega a mãe no consultório, eu falo, e aí, qual escola que seu filho estuda? Quem que é a professora? Você gosta de lá? E eu quero sinceridade, tá mãe? Aqui não tem isso que me diz, não vai sair daqui. Eu quero saber como que é a escola, se a escola acolhe, se a professora é chata, se tem uma lá que sacaneia, se tem uma que acolhe, eu quero saber de tudo. E aqui o Ramon Lamar tem um pouco dessa característica, então eu gosto muito daqui. Eu falo que quem tem a possibilidade de estudar aqui, consegue a vaga aqui, ainda é privilegiado. É melhor que muita particular da cidade. E a minha primeira professora foi a tia Glorinha, que inclusive eu fiquei sabendo que ela foi convidada e que na nosso encontro de quinta-feira ela vai estar aqui. Se alguém quiser voltar, vai ser o mesmo assunto, mas vai ser outra palestra. Não quero repetir não, e a gente tem que se desafiar. E esse é mais um desafio, eu não repito nenhuma que eu faço, apesar de todas ter o mesmo enfoque. E aí tia Glorinha, se ela tivesse aqui, ela podia confirmar. Terceiro período no CDC, tia Magda, que agora foi homenageada, uma escola com o nome dela, chamou minha mãe, que naquela época era CDC, depois Arthur Bernardes, depois você ia para Promove, João Herculino, Cooperativa ou Dom Silvério. E aí eu fui para Arthur Bernardes. Ela falou, não, ele não vai, nós vamos dar ele uma bolsa de 100%. Por quê? Eu nem pedi, porque ele é o chefe da gangue, ele lidera todo mundo, ele tem um instinto de liderança. Mais uma característica que ninguém percebeu. Mas naquela época, de forma subjetiva, tia Glorinha, junto com tia Magda, perceberam. Então ela foi a primeira pessoa a dar um pontapé e falar assim, esse menino é diferente. Aí eu fui para o Arthur Bernardes, 4 professoras fantásticas. Tanto que assim, eu não falo de religião nas minhas palestras, apesar de dar palestra em casa espírita, casa evangélica, igreja católica, mas lá teve tia Vera, que toda aula ela rezava o Pai Nosso e fazia o nome do Pai e beijava a mão. Até hoje eu beijo a mão por causa de tia Vera, que eu aprendi com ela. Vocês viram o tanto que vocês impactam na vida futura dos seus alunos e vai impactar nos netos dos bisnetos desses alunos, que a gente nem vai chegar a conhecer. Mas no Arthur Bernardes eu fiquei com o nome de puxa-saco. E eu não bebo, mas eu adoro aquele cheirinho de álcool do mimeógrafo. Porque era só eu que buscava. E eu tive o nome de puxa-saco porque eu sempre acabava primeiro. Mas eu tive professoras tão fantásticas que falavam assim, vamos colocar ele de ajudante? Porque senão ele vai tocar o terror na sala. E eu tocava. Foram 11 vezes no hospital. Quebrei perna, quebrei braço, quebrei mão, cortei, queimei. Isso aqui eu tinha 6 meses de nascido, com ferro de passar. E quem convive com o autista sabe que o que ele não é puxa-saco. Muito pelo contrário. A gente tem hora que chega a ser até sincericida. Tanto que sem saber que eu era autista, eu falava com meus pacientes na primeira consulta. Falava, olha, aqui não tem mimimi. Gostou, fala. Não gostou, fala. Eu sou palpiteira, atrevida e entrão. E eu vou entrar na sua vida. E vou pôr o dedo no seu nariz. Você também pode colocar no meu. Claro que com carinho e respeito. O que eu estava fazendo? A superdotação me protegeu e me criou uma defesa que eu já falava assim, gente, eu sou sem filtro, tá? Então se eu passar uma nota aqui, desculpa, não foi por mal.
é pro bem. E eu falo da mesma forma, olha, e se eu entrar onde não me cabe, me fala que eu peço desculpa e eu sei voltar. Eu sei pedir desculpa e eu sei recuar. Eu tive nome de puxa-saco sem ser. Passou disso, fui para Belo Horizonte, 17 para 18 anos, minha família tinha quebrado, Mônica conviveu com essa fase, a gente que tinha uma vida muito boa, 2, 3 carros na garagem, minha mãe foi dar faxina na casa das minhas tias e eu fui trabalhando em barraca de churrasco dos outros. E aí isso foi um outro problema lá no futuro, porque quando eu comecei a desconfiar que eu tinha uma hiperatividade, eu fui num psiquiatra referência aqui da cidade, e ele falou, de jeito nenhum que você tem nada, a plasticidade que você tem, gente, mas não fez nenhum teste, plasticidade, mas me perguntou tanto que eu cansei para ter essa plasticidade, tanto que eu lutei para dar conta disso, mas ninguém preocupou se eu lutava ou se eu não lutava, só falava assim, que bacana, ele é bonzinho e ele se adapta. Aí a hora que eu falo, gente, finge que eu não fiz isso aqui e não mostra isso para as crianças em casa, tá? Mas a hora que eu falo que as mães, os pais, a gente tem que aprender a fazer meditação com os palpiteiros da vida da gente, que nem sempre estão ali para nos ajudar. A gente medita assim, não é? Mas na hora que vem um palpiteiro, medita assim. De vez em quando tem que mandar, faz parte. E aí, o Otávio, isso aqui não foi falta de filtro, não, isso foi muito pensado. Que a gente tem que parar com essas formalidades todas. Porque se uma criança senta aqui no chão, não vai para a cadeira. Ah, gente, me ajuda. Até hoje, é claro que hoje eu aprendi que eu não posso sentar aqui no chão no meio de uma palestra. Mas que é gostoso, tá? Sentar no chão ajuda a regular, porque você tem um contato maior com o seu corpo, que ele te abraça, que ele te acolhe. Mas se a gente escuta, e se eu estou no momento que eu preciso regular, ou eu estou com uma dor na coluna pela minha profissão, que não existe ergonomia, e eu tenho que deitar, ao doido deitado no chão. Pergunta o que eu estou sentindo. Conversa, acolhe primeiro, né? E aí, depois dessa fase, fui para a administração. Na administração, morei 2 anos na floresta amazônica. Com 22 anos, passaram na minha mão, há mais de 16 anos atrás, 890 milhões de reais. Projeto Salô, foi a maior mina de cobre a céu aberto no Brasil. Na época era no mundo. E eu trabalhava naquela hora assim, ó, vamos. Eu chegava a dormir 3 horas por noite. Por isso que até hoje eu durmo muito pouco. Voltei para Sete Lagoas, mais de 10 anos na administração, tinha entrado na Federal, fiz administração no Cefet, aí fui fazer odonto. E tenho o maior orgulho de falar que eu sou a primeira matrícula do primeiro curso da primeira faculdade de odontologia de Sete Lagoas. Uma faculdade pequena, e da onde que me deu um pontapé para eu sair e falar assim, eu quero ser diferente, fazer a diferença e assumir que eu sou diferente. Matrícula 14001, era o número da minha matrícula. E aí, quando eu fui para o odonto, isso aqui foi no curso, que foi quando eu cheguei, falei assim, isso aqui é o ápice que eu podia chegar na minha vida. O curso com Henrique Veneroso, é o Papa de Cirurgia Inferolingual no Brasil. Eu opero hoje de 3 a 5 crianças por semana, com 1, 2, 3 dias de nascido. E é apaixonante, porque você pega uma criança com a mãe sofrida, com o peito ali, com fissura, com sangue, e na hora que acaba a cirurgia, eu faço questão que a mãe, o pai e a avó fiquem na sala e participem comigo da cirurgia. A mãe não, a mãe vai estar sentada com a almofada de amamentação, tudo preparado, e o pai ou a avó, alguém que a criança conhece, tá lá, papai tá aqui, tá? Tá tudo bem. É um bebê, mas é um ser humano, tem que ser humanizado. Então a gente tem que humanizar desde antes da concepção. Já falar assim, ó, papai do céu, quando você mandar meu filho, ele vai ser amado, ele vai ser querido, ele vai ser desejado. Mas tem hora que a gravidez é um susto. E se chegou no susto, fala assim, ó, hoje eu não consigo amar, mas daqui uns dias eu vou conseguir. Porque esse amor tem que vir. E a criança sente desde o útero da mãe. E a mãe que não conseguiu isso de imediato, não sinta culpada, não. Eu falo que mãe não erra, pai não erra. Às vezes a gente não tem informação certa, na hora certa, ou não deu conta. Então, vamos tentar lutar? Lá em casa, eu estou com 40 anos, mãe com 60 e alguns, 64, não vou xingar de eu falar isso não. Você já está aposentada há 2 anos, 64. Até hoje eu e minha mãe temos os nossos conflitos. Nem eu, ela meditando, eu aprendi isso foi com ela. Nem eu estou certo, nem ela está certa, é o que a gente dá conta. Por isso que de vez em quando ela tem que ir para psicólogo, eu também, a gente marcar junto, degladeia lá e depois segue. Porque a vida está ali. E a gente tem que saber acolher. Henrique, passa para a próxima. E quando eu falo de mãe, a gente tem que saber acreditar nos nossos filhos. Gente, não subestima seus filhos. Eu falo que o filho da gente não é mais inteligente que o filho de ninguém, não é mais bonito que o filho de ninguém, apesar de todo pai e toda mãe achar. Mas não fala não porque todos acham, tá? É o filho da coruja. Mas essa mãe aqui, eu pedi ela autorização para usar essa foto, é a Vanessinha.
ela é psicopedagoga, mãe do Gael e do Miguel, todos dois são meus pacientes. Gael nasceu com mielo meningocele. Ele já fez, acho que 4 cirurgias na cabeça, tem, se eu não me engano, 3 válvulas. Eu já vi esse menino morto umas 2, 3 vezes. Essa foto foi no dia que completou 1 ano que eu tinha visto ele morto. Era para esse menino não andar, não falar, tá quase que vegetativo. A alegria dele no colo. Ele anda hoje com uma órtese. É uma mãe que faz tudo porque ela acredita que o menino dela vai andar. E hoje ele anda. Do jeito que ele consegue, mas ele está andando. Mérito dele? Claro. Dos profissionais que acompanham? Claro. Mas começou porque a mãe e o pai acreditaram. Então, acredita nos filhos seus. E aí, tem 2 pais aqui, 2 casais aqui, que os filhos deles vão aparecer nas fotos, eles também, eles já sabem quem são. São crianças que têm trissomia do 21, síndrome de Down. Que o povo fala, às vezes parece que é hipocrisia, que é demagogia, síndrome do amor. Quem falar que é hipocrisia e demagogia é porque não convive. Eu nunca vi uns meninos tão carinhosos. Tanto que quando a gente pensou em adoção, na época eu falei com o Henrique, Henrique, o único pré-requisito para eu adotar, eu não faço questão de sexo, de idade, de cor, de nada. Eu faço questão que seja sindrômico, que tenha síndrome de Down. Fui voluntário no APAI 2 anos e eu sei o que é amor de verdade. Aquele amor ali ninguém conhece. E se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. E é rasgado. E se não gostar, tá num dentista e ele não gostou, troca. Tá na escola e ele não gostou, às vezes não dá para trocar, mas nós vamos ter que tentar trocar, ou se não conseguir trocar, nós vamos ter que ser o melhor amigo da diretora, da professora, da cantineira, do porteiro, porque nós vamos ter que mudar essa filosofia, que tem que acolher essa criança. Porque quem não está acolhendo é porque ainda não conseguiu entender o que é um amor verdadeiro. Ou é uma pessoa que às vezes está tão machucada que ela tem medo de aprender a amar. E aí é a hora que eu falo muito com os meus pais no consultório. A mãe e o pai atípico, quem está aqui que sabe, já chega muito machucado. Quem que vai olhar? Quem que vai falar? Quem que vai criticar? Quem que vai fazer um comentário maldoso? E aí nessa hora, a mãe e o pai não dá cara a tapa, não dá o corpo e fala assim, aqui, e aí, o que foi? Tanto igual esse cordão tá aqui, eu ia trazer os outros, acabou que eu saí lá em casa um pouco atrasado, porque eu resolvi aquelas flores ali de última hora, e aí eu fui colher, são todas da minha casa. Mas eu fui para São Paulo semana passada e eu trouxe um saco de cordão de mãe de autista, pai de autista, síndrome de Down e os seus que estão na palestra. Eu vou deixar com a Mônica que eu trouxe para vocês. Eu já sabia que vocês iam vir, aí eu trouxe. Mãe de síndrome de Down, pai de síndrome de Down, e eu quero deixar e passar para eles de presente. Porque eu aprendi isso com o pai lá do consultório, o Thiago. Eu falo direto desse pai nas minhas redes sociais. É um homem de 2 metros de altura, o filho é autista, se eu não me engano, 8 anos, e ele que usa o cordão. Fala, primeiro eu uso por quê? Porque meu filho tem dificuldade em usar esse cordão. E segundo, com meu filho o povo dá carada. Agora vem dar carada comigo, vem cá. Então é hora que a gente tem que dar a cara a tapa e peitar. E aí esse cordão, igual quando eu descobri meu diagnóstico, falei, olha, eu não vou fazer o meu documento do autista, que é o CIPTEA, que é a carteira de identidade da pessoa com transtorno do espectro autista. Falei, pra quê? Eu não preciso. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu levanto a bandeira, por que eu não tenho esse documento? Tá aqui. Minha CIPTEA está aqui bonitinha. E eu ando com ela para tudo que é lado. E hoje eu usufruo do que ela me passa. Eu estou fazendo essa carteirinha para ter benefício? Que benefício, gente? Aí que eu fui entender que quando eu vou viajar, se eu estou na fila do aeroporto e aquela fila atrasa, desculpa de novo a expressão, mas eu viro capeta. Coitado do meu marido. Eu falto beliscar ele. Henrique, mas o trem não vai, o trem não acontece. Já estraguei o clima da viagem toda. Então eu estou tendo benefício? Eu estou evitando um prejuízo. Benefício a gente não tem não, gente. Não vamos ser demagogo, não. Eu não queria que meu filho fosse autista. Eu não queria que meu filho fosse síndrome de Down. Não vamos romantizar, não. Ele é e eu amo ele. E o diagnóstico da sua filha não é síndrome de Down, não é trissomia do 21. O diagnóstico da sua filha chama diagnóstico filha. Ela é filha. Quando você tem um filho, ontem eu conversei com o pai no consultório, e essa ideia eu vou passar para a Mônica, que eu queria que o primeiro lugar que acontecesse fosse aqui. Conversei muito com a Mônica esses dias, e Mônica é igual eu. E como tem traço genético, se bobear, nós estamos pau a pau na mesma camisinha de força ali. 11 horas da noite, nós estamos trocando mensagem, discutindo caso de aluno, que é meu paciente, como que a gente vai ajudar. Aliás, a gente está dormindo. E aí ontem eu conversando com a Mônica, e hoje de manhã eu atendi um pai muito bacana, que também tem uma filha com trissomia, e falei com ele, olha, deixa eu te contar, eu falar é legal, e eu adoro. Ainda mais que a gente sabe que o Asperger gosta do palco.
Dá ele um palco, não, que ele sobe e passa 3 dias falando. Tanto que Mônica falou comigo hoje, você tem 40 minutos, porque senão você vai falar 5 horas. Eu combinei com ela 2 horas e 80. Ou seja, 3h20. Mas tá tudo bem, mentira, gente, é só os 40. Vocês têm filho em casa, vocês têm compromisso. Mas aí o que acontece? Eu conversei com esse pai, falei, olha, eu gosto de falar e é legal falar, mas é legal escutar de vocês também, tem que dar voz para vocês. E aí qual foi a proposta que eu fiz com ele? E aí a gente ia para frente, eu já liguei para 4 famílias, queria convidar a quinta e a sexta, que são as 2 que vão aparecer aqui. E se Mônica quiser sugerir mais alguma também acho bacana. E eu queria que esse primeiro encontro fosse aqui, uma roda de conversa entre pais atípicos. Mas pode participar qualquer pai, independente de ser típico ou atípico. Porque eu não preciso defender a inclusão só porque eu tenho uma pessoa em casa que precisa ser incluída. Eu preciso defender a inclusão porque eu tenho que pensar na coletividade. Vocês lembram daquele... Oi? Transmissão de pensamento. Oh, mas o nosso diagnóstico está parecido. Falta só seu teste, colega. A assistente social, o psicossocial da E escola funcionário ativo. era uma ideia. Vem junto. Porque olha para você ver, eu tenho dificuldade porque eu já fui proibida de fazer esse critério e utilizar. Por quê? Porque pais descobriram que eu sou autista suporte 1 e que não queria uma deficiente dando aula para o filho. Aí sabe o que você vai fazer quando acontecer uma coisa dessa? Mas antes eu era a melhor professora do mundo e o meu filho só aprendia com você. Como que medita? Eu dei essa palestra. A Denise, que é a pedagoga lá do professor Rousset, me chamou para dar uma palestra lá, porque uma menina de 13 anos pediu para trocar de sala porque ela estava com medo de ser contagiada pelo autismo. Peraí, autismo pega. Aí Denise me falou, Denise, vai lá, vão. Aí ela virou para mim e falou, Otávio, você vai falar para a escola inteira. Vai ser um dia, vão ser mais ou menos 8 palestras de 20 a 30 minutos, mas a mesma. Foram 8 palestras diferentes. E sabe para que eu fiz? Porque quando acontece uma situação dessa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Tem hora que a gente apanha que a gente não dá conta, ainda mais para o autista, tem hora que é difícil a gente reagir. Porque a gente apanha demais, nosso corpo é muito cansado. Igual hoje, tem dia que meu marido me pega lá no consultório, e eu falo, Henrique, vão para casa, mas vão em silêncio. Porque aquele convívio social já me sugou tudo. Chegou no ponto dele falar comigo um dia, falou, Otávio, reduz um pouco, porque está sobrando muito pouco para nós em casa. Então, no momento que você der conta, e se não der conta, pede ajuda, eu sou um que estou disposto a te ajudar, fala assim, vamos chamar esses pais, vamos conversar? E vamos traçar uma estratégia com a orientação, com a pedagoga, porque se você era melhor da escola, agora você vai ser melhor da cidade ou do estado. E vamos mostrar para esse povo o que você é capaz. Porque o preconceito vem de quem não conhece. Vamos fazer eles te conhecer melhor? E tem que ser conhecido isso. E eu queria muito essa roda com esses pais aqui. E quando eu falo da questão da coletividade, eu adoro aquele exemplo do filme do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha passa e não segura aquele cara que estava roubando a bolsa e esse cara mata o tio dele. Que dia que ele ia pensar que se ele tivesse segurado, ele tinha evitado a morte do tio dele? Quem é que imaginou que ia ter um filho atípico? Que dia que você imaginou que você era atípica? Tanto que eu falo que meu diagnóstico, eu nunca sofri com o meu diagnóstico. Mas no dia que ele chegou, eu chorei 50 minutos. Eu estava dentro do carro, eu tinha acabado de comprar, a primeira vez que eu comprava o carro zero, que trem bacana, eu e Henrique, véspera do meu aniversário, tudo certinho. Eu fiz na clínica com a Mariana Cota, ali perto do Recanto do Jacaré, que ela atendia na época. Eu parei o carro e eu chorei de soluçar, e eu chorando é muito feio, eu bato o ombro, eu faço barulho, é um caos. 50 minutos, não por causa do diagnóstico, porque eu falei assim, 38 anos que eu escuto muita merda e nunca soube que era por causa disso. E hoje eu consigo chegar para algumas pessoas e falar assim, você lembra quando você me chamou de chato? Eu te entendo, fulano, só que aquilo não era chatice. Aquilo era uma característica que eu não dei conta de fazer diferente. Então a gente tem que começar a se impor. E eu fico muito triste de fazer uma palestra dessa, falando de inclusão, não pela palestra. Fico muito feliz com o convite. Mas eu fico muito triste de ter que falar de inclusão, porque falar de inclusão é falar de respeito. Isso é tão básico, gente. E o mais triste é a gente pensar que os nossos filhos, muito provavelmente os netos nossos, não vão ter esse respeito ainda. Mas a semente tem que ser plantada. Senão nós vamos continuar acendendo fósforo, fogo, batendo pedra com pedra. Então a gente tem que dar a cara a tapa, e essa cara tem que sair de nós. E aí a gente tem que acreditar, igual a Vanessinha acreditou e hoje o Gael anda. Henrique, passa, por favor. E olha que coisa mais bacana esse símbolo. O símbolo antes, que marcava a pessoa com necessidades, com alguma deficiência,
era aquele. Qual que é o foco daquele símbolo? A pessoa, né? O cadeirante. Então, primeiro que já limitava, que deficiente era só o cadeirante. Espera aí. Tanta deficiência que tem centenas. Vai que no APAE, acho que, se eu não me engano, são mais de 200 síndromes diferentes que tem, só no de Sete Lagoas. E o foco é só no cadeirante. Então, eu já limitei, eu já aumentei o preconceito e eu liberei a sociedade. O problema é aquela pessoa. Quando eu coloco, passo o símbolo para esse símbolo passa a ser o quê? A pessoa, ela existe. Ela tem mão, ela tem braço, ela pode estar na cadeira ou ela pode não estar na cadeira. Mas o problema não é na pessoa, o problema é no contorno, é no entorno, é na sociedade que limita, é na sociedade que não acolhe. Então a gente tem que começar a acolher essas pessoas. E toda palestra que eu faço questão de deixar uma sementinha para vocês levarem para casa. E aí hoje eu trouxe 2 sementinhas, eu queria que vocês distribuíssem, por favor, Mônica. Essa aqui é minha e essa aqui foi a ideia da escola, que eu achei o máximo. O que é essa? Isso aqui eu já fiz várias palestras, quem quiser tá lá no YouTube algumas. É um postal. Por que um postal? Porque que algumas pessoas vão ter a idade que a gente viajava, a gente trazia um cartão postal e guardava. Ou então, escrevia e punha no correio. Quando você chegava na sua cidade, quem morava lá já tinha recebido. Então isso aqui é pra gente lembrar que a gente tem que ter história. E que a vida não é só celular, não. Porque a foto do celular você perde e você nem lembra que você guardou. E é um conflito isso lá em casa, tá? Porque eu tenho hiperfoco em foto em viagem. Semana passada, em uma semana, foram 3.200. Henrique quase infarta, mas tá tudo bem. A gente vai lidando. Então é um postal. E o que eu coloquei nesse postal? O Pequeno Príncipe. Porque ele vivia isolado no mundo dele, mas ele conseguia sair, voar num cometa, conviver, mas ele precisava voltar para casa, porque ele tinha que cuidar da rosa dele. Então, a gente tem que saber cuidar. A gente tem que saber valorizar as nossas origens, as nossas raízes. E às vezes, para a gente sair da nossa caverna, você tem que viajar num cometa. Imagina que dificuldade que era, gente. É bonito no desenho, mas é o que a gente faz. Às vezes eu vou para uma palestra e eu amo isso aqui, mas tem dia que eu vou que eu falo assim, cadê meu cometa? Que eu vou queimando daqui até lá. Chegar lá, a gente veste a fantasia. Hoje eu não estou assim não, tá, gente? Hoje eu estou bem. Mas a gente veste a fantasia e dá tudo certo. E aí eu coloquei a seguinte frase. E quem me ajudou a escrever essa frase foi a Denise, que é a pedagoga lá do professor Rousset. E ela que faz esses cartões para mim. Eu faço questão de trabalhar com pessoas que também trabalham com inclusão. O amor é necessário, mas somente amor não basta. Adianta eu falar que eu amo meu filho, mas eu não vou lá defender ele? Adianta eu falar que eu defendo a inclusão, mas se eu vejo alguém rindo de uma pessoa ali com alguma deficiência, eu fico calado? Isso é só amor. Então você nem amou, você só falou que amou. Então, o amor é necessário, mas só ele é muito pouco. E junto com isso aqui, eu sempre dou semente de girassol. Porque para mim um filho é igual uma planta. Você escolhe se você vai plantar ele num solo fértil ou num solo errado. Às vezes você até planta no errado, não por maldade, mas por falta de conhecimento ou por falta de opção. E quando essa planta nasce, a gente que escolhe se a gente vai irrigar, se a gente vai adubar, e que de vez em quando tem que dar umas podadas, e que de vez em quando a gente tem que falar assim, eu quero que o meu filho cresça para que ele faça diferença e que ele mostre a diferença do amor nesse mundo. E essas sementes, o que eu já recebi de gente no Instagram, no WhatsApp, e esse telefone que está aí é o meu particular, pode me mandar mensagem, eu garanto que eu tento responder no mesmo dia, se eu não responder no mesmo dia, pode me cutucar lá que eu dou um jeito, porque às vezes é muita mensagem um dia só, mas eu faço questão de ter esse vínculo muito próximo. A gente tem que estar junto, e eu recebo direto mensagem de gente falando assim, aqui, Otávio, a foto daquele girassol que você deu, eu achei que não ia nascer, e eu ainda falo com as pessoas, quer plantar ele em casa num vasinho? Planta. Quer plantar num jardim? Planta. Mas você está indo para o trabalho, você passa em época de chuva, que a gente não vai sair carregando água também todo dia, que a gente não dá conta. Planta num canteiro na praça central no meio da rua, porque vai passar uma pessoa ali que você nem sabia que ela passava ali. E talvez aquela pessoa está triste naquele dia. E aquele girassol foi um instrumento que Deus, a espiritualidade, o nome que vocês quiserem dar, usou para alegrar a vida daquela pessoa. E por que eu quero esse cartão com vocês? Porque a gente tem que lembrar todo dia, gente. Se a gente não prestar atenção, se bobear, a gente esquece até de almoçar tem dia. Então, esse cartão, escreve aqui nessa parte o que é que vocês querem melhorar em vocês. Ou então escreve o que é que você espera do mundo e o que é que você pode fazer por isso. Ou então escreve assim, o que é que eu não gosto em mim que eu preciso de mudar. E vamos começar a entender que às vezes o que a gente não gosta no outro é o que está na gente. Vamos começar a refletir isso. Doeu? Pega o que é seu. E vamos entender isso. E aí, Mônica deu uma ideia
dessa borboleta que eu amei, que no final esse painel vai subir e vocês vão pregar aqui. Isso aqui vocês vão deixar escrito. O outro vocês podem pensar e escrever em casa. Vocês vão escrever aqui o que vocês querem deixar para trás, do lado esquerdo. E do lado direito, vocês vão escrever o que vocês querem lutar para que aconteça. O que vocês querem carregar na vida suas. Então, vamos só uma metamorfose dessa borboleta hoje? Vamos deixar de ser lagarta? Vamos começar a voar, mas voando, deixando um rastro por onde a gente passar, daquilo que nos faz bem. Então, eu queria muito que vocês escrevessem isso. E aí, até para ajudar vocês a pensar um pouquinho, coisas que fazem diferente. Pode passar, por favor, Henrique. A gente tem que aprender a acolher, porque às vezes a pessoa só quer escutar. E quantas vezes que a gente vai atrás de alguém para escutar, para falar, para conversar, pedindo socorro, e a pessoa só fala dela. E aí você fala assim, é porque eu tô com uma dor aqui de lado. A minha cabeça também dói. Mas eu tô com um desejo há tanto tempo de comer um cachorro quente. Não, mas eu gosto de coxinha. Ô, gente, vamos aprender a acolher. Acolher é saber escutar. Vamos aprender a dar atenção para o outro. Saber conversar. Ter cuidado no detalhe. Sabe o que é cuidado no detalhe? Mônica, ela pega no meu pé, porque lá em casa é muita flor, e minhas flores eu levo para o consultório. Quando chega uma mãe mais sofrida, com o emocional meio abalado, eu sempre tiro a flor que está na jarra e falo, mãe, leva para sua casa. Sua vida hoje, desculpa a expressão, tá uma bosta, mas você precisa olhar para a flor e falar assim, tem um trem bonito na minha casa hoje. Tem dia que a gente precisa se lembrar que a vida é boa, porque senão você surta. E a gente tem direito de surtar de vez em quando. E mãe fala, você dá flor para todo mundo, mas não me deu ainda. E ela é ciumenta, gente. Então, de vez em quando, traz flor para tia Mônica, tá? E aí, o que eu fiz? Eu falei, só que eu levar para a tia Mônica, eu vou entregar para ela, essas flores são para ela. Mas eu estou entregando para ela para agradecer para todas as professoras, começando desde lá de Tia Glorinha, que fez diferença para mim, e desde os professores que foram professores da Tia Glorinha e que isso vai perpetuando. E essas flores aqui, por que eu faço questão de ser flor desse jeito? Porque são plantadas por mim, são flores da minha casa. E tudo tem que ter um significado, que é esse detalhe. Essa rosa, quem plantou foi meu pai antes de morrer. E eu sempre dou essa rosa. E aí lá em casa tem algumas plantas que são plantas tropicais, que duram mais tempo, que são mais fáceis de cultivar. E essa rosa, ela eu levo quando é o especial do especial do especial. E Mônica sabe, tanto que pai era chato, pai era enjoado, pai era maniento, mas tinha um coração desse tamanho. E ele não era chato, maniento, enjoado. Ele era um autista não compreendido. E aí ele foi julgado a vida inteira. É porque ele era adotivo, é porque ele era albino, é porque ele era mimado, é porque ele era tudo. Menos porque ele era autista. Porra, gente, me ajuda aí. Então, assim, essa aqui eu faço questão de dar. E olha que meu pai, eu tive atrito com ele a vida inteira. Eu falo que eu resolvi com ele, quando ele estava para ser entubado, para morrer de Covid logo depois, que me ligaram, e eu nem sabia, mesmo sendo da saúde, que naquela época eu só entubava se perdesse a consciência ou se a pessoa aceitasse. E aí, eu tive que conversar com ele para ele aceitar ser entubado. E aí, naquela conversa, eu resolvi minha vida com o pai. Ele falou, cuida da sua mãe, cuida da sua avó, cuida do seu irmão, e eu vou morrer, eu não vou sair. E depois eu soube, porque ele ficou na porta da UTI, vendo entrar corpo, sair corpo. E o povo, na hora que eu falo de detalhe, tiveram a coragem de falar comigo. Seu pai foi o paciente que mais sofreu em Sete Lagoas. Colocamos 3 bolsas de sangue nele e ele sangrou pelos olhos. Eu precisava de escutar isso, gente? Não. Eu sou da saúde, mas naquela hora eu só era filho. Então, vamos pensar como que a gente fala. Vamos pensar como que acolhe. E essa pessoa que eu posso ter tido qualquer atrito com ele a vida inteira, hoje é uma das pessoas que eu mais admiro. Que ele, para dar conta de ter tido os filhos que ele teve, eu e meu irmão, não vou ser modesto, tanto ele, quanto mãe, quanto vó, quanto vô, todos fizeram muita diferença para nós. Então, essas flores aqui, eu estou entregando para a Mônica, mas ela é para todo mundo que está na educação. E essas flores aqui, eu entrego nelas o carinho que eu tenho pela educação, a saudade que eu tenho dos meus familiares que já foram. E eu tive em Aparecida esse final de semana, e me doeu muito, que eu fui colocar as intenções de missa lá, e eu escrevi, inclusive, coloquei o nome da sua mãe, tia Marli estava lá na lista, que é uma tia que eu sempre gostei muito. Eu tinha mais nome de gente falecida do que de gente viva para colocar. Então, a vida da gente não é nada. Eu não sou dentista, eu sou ator. Eu não sou palestrante, não. Até porque isso aí eu não sou mesmo. Eu sou conversador fiado. E eu só estou aqui conversando. Então, Mônica, esse carinho aqui é seu. E aí, gente, vamos acelerar que senão eu não paro. Vamos embora, Henrique. Mas tá quase acabando. Bom, isso.
E aí, quando eu falo do meu pai, da minha avó, de todo mundo, eu quero que vocês entendam isso. Para eu estar aqui, eu tive que ter uma mãe, um pai, um avô, um bisavô. E se eu voltar 10 gerações, são 2.048 pessoas para eu estar aqui. Quanto que eu estou herdando da minha família? Vocês já pensaram tanto que as famílias têm culturas? Às vezes era um avô que era bravo, que foi um pai bravo, que foi um neto bravo, que um bisneto bravo, um pai que quebrou, um avô que quebrou, o outro que quebrou, um que ficou rico, o outro ficou rico, um que era comerciante, aquela sequência, e o preconceito vem junto aí. Então, será que o preconceito que eu tenho não é porque há 2, 3 gerações atrás não era autista, era doido? Vamos cortar isso? Eu cortando isso, eu estou deixando de honrar os meus antepassados? Não. Eu estou mostrando que eu consegui melhorar. Eu acho que a gente tem que honrar, respeitar e pertencer à família que a gente veio. Eu e Mônica, a gente tem o maior orgulho de falar que a gente é dos Pontello. E o que é um sobrenome? Não é nada. Mas a gente sabe, Denise, o pai de Denise era irmão do meu avô. Então a gente sabe que nós viemos para o Brasil, e eu falo isso de boca cheia, fugindo da Primeira Guerra, passando fome, chegou no Brasil, batendo enxada. É uma família que conseguiu ficar relativamente bem. Hoje tem um monte em Sete Lagoas, mas todo mundo muito simples. E como que o acolhimento funciona, a gente nem sabe. Há pouco tempo que eu fui saber que quem doou o terreno do APAI, que é onde funciona hoje, foi um dos nossos antepassados. Foi um dos Pontellos. Não sei qual foi. E aí, tanto que hoje tem um projeto meu e de Henrique lá em casa, a gente não tem filho, que na minha ausência, o que eu tenho é de Henrique, e na ausência minha de Henrique, parte do que eu tenho vai ser doado para uma instituição, que nós vamos deixar isso meio off por enquanto, está sendo resolvido, que é para ser um centro sensorial para criança atípica. E não pode ser vendido. Quer vender? Doa para outra instituição. Não vou levar nada. O povo adora falar que eu sou fazendeiro e dono dessa fazenda, que a terra existe ali há milhões de anos. Você viveu 70. Você é dono de quê, gente? De nada. Que só foi emprestado. Eu acredito que tudo que a gente tem, Deus te empresta para fazer diferença. E se você não fez essa diferença, Ele vai te tomar e vai te cobrar. E vão emprestar para quem consegue fazer essa diferença. Então vamos fazer isso. Então, isso aqui é muito preconceito passado. E a gente libertar desse preconceito e acolher, eu não estou me curando. Eu estou libertando muita gente que está preso nesse sofrimento lá de trás. Henrique, pode continuar. E aí, quando eu falo disso, eu não tenho como não falar desses 2 casais. São 2 casais, você olha para aqui, o que são esses 2 casais que estão aqui? O que são esses 2 casais? São 2 pessoas que casaram, que namoraram, que se amam, que transaram, que tiveram filho. E é um casal qualquer, como qualquer outro, que tem problema, que tem boleto, que tem dívida, que tem dia que vira para a esposa e fala assim, pra que eu casei com a cinconha? E tem dia que ela olha para o marido e fala assim, oh meu Deus do céu, eu era tão apaixonado e hoje está tão chato, mas no outro dia ama de novo. E eu falo isso, que casamento é uma opção diária. Eu falo isso com o Henrique, casamento todos os dias a gente tem que escolher estar casado, que não é fácil. Eu amo minha vida de casado, mas não é fácil. Mas a vida de solteiro também é difícil. Então qual guerra que você quer lutar? Então, isso aqui são 2 casais que fazem escolha diária de estar junto. E sabe por que fazem escolha diária de estar junto? Porque eles estão naquele organograma lá, Henrique, pode passar, por favor. E naquele organograma, eles tiveram frutos. São essas 2 mocinhas, que são alunas aqui da escola. E a Antonella é até meio parente nossa também, que ela é neta de Nília. Nília é irmã de Tia Tônia, que foi casada com Tizil, que é irmão de mãe. E Sete Lagoas é um ovo de codorna desse tamanho. Para não falar que é um ovo de um passarinho menor ainda. E essa inclusão, ela começa aqui. É dentro de casa. É a hora que eu te falei de dar a cara a tapa e falar assim, hoje eu não consigo, mas amanhã nós vamos partir para a guerra. Porque se a gente não comprar essa guerra dentro de casa, a gente não compra ela em lugar nenhum. A gente não compra em lugar nenhum. Eu frequento, minha vida é bem agitada, segunda, terça e quarta eu acordo às 4 da manhã, segunda e quarta eu chego em casa às 10, e terça e quinta eu fazia parte de um grupo espírita, kardecista aqui em Sete Lagoas, que chegava em casa às 11 da noite. E aí, fora a exaustão de consultório, o Henrique falou, tá sobrando pouco. O que eu tive que fazer? Eu parei de frequentar essa casa espírita, que era muito importante para mim, porque o meu casamento é a minha principal religião dentro de casa. E hoje eu frequento a mesma coisa, eu frequento uma casa kardecista, dou palestra lá de vez em quando, mas é no domingo às 9 da manhã, na praça da igreja de São Francisco, que é onde tem a igreja de São Francisco, que Henrique é católico, vai ele para a igreja católica, eu para a casa kardecista, depois a gente compra verdura com a Carla e vai embora para casa, e tá tudo certo. Qual o preconceito aí? Mais um preconceito para ser quebrado?
A vida nossa é um beija-flor e a gente tem que beijar o docinho em cada flor. Desde que ela não te envenena e você não está prejudicando ninguém, tá tudo certo. O certo é fazer a caridade, é fazer o bem, é estar junto. E pode passar, por favor, Henrique. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito importante ser pensado. Isso aqui é a hora que a gente fala assim, Deus existe e Ele manda pra gente as coisas certas na hora certa. Eu comecei a preparar essa bate-papo nosso hoje domingo, acabei ele hoje de manhã e agora à tarde eu mudei ele todo. E aí no Instagram apareceu a frase mais ou menos desse jeito para mim, mas eu mudei um pouquinho. Um dia, seu filho pode estar sentado em uma mesa onde vai contar como que foi ser criado por você. Que seja uma história que vale a pena ser contada. O filho tem que ter orgulho nosso. Igual minha mãe, meu avô, vô Zeca, né, Mônica? Tio de Denise, vô meu de Mônica, pai de mãe. Eu era muito brava, aquele italiano antigo, carrancudo, mas os filhos eram tudo loucos com ele. Mas uma história que eles contam é que naquela época, pela cultura da época, a maior parte dos filhos encostaram na barba e no rosto de vô no caixão. Ele estava errado? Foi a cultura da época. Mas mesmo não tendo aquele abraço, aquele contato de abraçar, de beijar, ele foi um pai muito amado, muito querido, e eu morro de orgulho dele. E a única lembrança que eu tenho dele é ele sentado em cima de um monte de milho, com os balaios de bambu, com o suadão lá em frente, um dia antes de vou morrer. É a única lembrança que eu tenho, e eu tenho paixão com ele. Então, vale a pena ser contado. Ele foi esse carrancudo, mas foi porque a geração dele deixou. E cabe a nós mudar isso, porque nós estamos muito perto dessa geração, mas muito perto. E aí, a história tem que valer a pena ser contada. E aí, o que Mônica está fazendo, o que Denise, o que os pais, que minha mãe, meu marido e eu estão fazendo aqui, eu quero que algum dia fale assim, nós orgulhamos daquilo que a gente fez. E aí, Henrique, por enquanto não passa não. E aí a gente tem que entender o que cada um dá conta, e cada um é herói dentro da sua realidade. E aí eu não pedi autorização para a Mônica, mas eu sou atrevida, e se ela achar ruim, manda meditar. Mas o que eu fiz isso? Eu sei que ela não vai achar ruim, e eu sei que isso é uma homenagem que eu posso fazer, porque a mãe de Mônica, ela é a cunhada da minha mãe. E o pai de Mônica faleceu, minha mãe tinha 15 anos, eu não conheci Tinanô, que era o Gerson, e era o tio que disse que era o tio mais bonito, mais perfumado, só andava com a roupa engomada, e disse que era todo cheio de 9 horas. Seu pai morreu, você tinha quantos anos, Mônica? Mônica tinha 2 anos. E eu tenho certeza que esse pai, que conviveu com ela só 2 anos, é importante até hoje, e é importante para os filhos de Mônica que nem imaginavam que esse avô existiu. E tia Marli, com 4 meninos pequenos, costurando, tia Marli, eu era fã dela. E tia Marli tinha um carinho gigantesco comigo. Eu acho que a gente tem que pensar assim, meu filho tem orgulho de falar o que eu fui. Mas quem já foi, tem que ter orgulho de falar assim, o que eu fiz está gerando frutos. Mônica, eu lembro de mãe contar que o aniversário de Mônica de 15 anos, não cabia de gente. Um auê, que é um monte de gente. E tia Marli não tinha uma condição tão boa. São 4 meninos, viúva, 73 anos atrás. Né, Mônica? E aí, gente, Mônica foi estagiária na minha sala no Arthur Bernardes. Eu tinha 7 anos, gente. Mônica não aposentou porque ela ama educação. Mentira, gente, ela é quase da minha idade. Ó, mentira, nem tanto. Então, os nossos filhos têm que ter orgulho de falar o que a gente representou na vida dele. Mas quem já foi, tem que ter orgulho do que a gente está sendo, da jornada que a gente está continuando, respeitando aquelas 10 gerações lá de trás até hoje. E hoje, quando eu escolhi fazer isso, eu só falei com a Mônica que eu ia fazer uma coisa para ela, porque a gente que está na saúde, na educação e que quer trabalhar um pouquinho diferente, a gente apanha, a gente vai agradar alguns, mas vai desagradar muitos. Eu conversei hoje com a doutora Fátima Calazans, ela virou para mim que essa semana eu vou dar palestra para mais ou menos 1.000 pessoas. Ela falou, Otávio, desses 1.000, vamos pensar positivo, 500 vão gostar e 500 vão te detestar. Você tem certeza que você vai dar a cara a tapa desse jeito? Eu falei, olha, eu quero acreditar que se 500 gostaram e 500 não gostaram, vamos aumentar. 700 não gostaram, mas se eu fiz diferença para um, Papai do Céu me dá alguma proteção para isso. E a gente dá a cara a tapa. Então, se a gente apanha, tem que ter gente que bate palma também. E tia Marli era uma tia que eu tinha muito carinho. E eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela ia morrer de orgulho e ia falar, Otávio Augusto. Otávio Augusto e Mônica estão lá na escola fazendo a bagunça dos dois. E aí é por isso que eu fiz questão de colocar o próximo slide. Coloca aí, Henrique. Tá a foto de tia Marli, que aonde que ela estiver, eu sei que ela está te vendo.
Eu sei que ela está me vendo e eu chorei muito com essa foto hoje. E aí eu pedi a Mônica foto dela, da família. Eu falei, não, eu vou colocar só a tia Marli, porque eu quero representar aqui hoje é o carinho que passa de mãe para filho. E vocês, como mãe, como filhos, eu sei que a gente sofre. A gente sofre. No velório de tia Marli, eu vi Júlia de Mônica chorar, que eu achei que a menina ia embora junto no dia. Então, assim, a gente enterrar quem a gente ama é muito difícil. É muito difícil. Minha família, nós éramos 6. Hoje tem meu marido, mas dos 6 tem eu, minha mãe e meu irmão. Morreu meu pai, minha avó e meu avô, que eram minhas paixões. Cada um desses velórios foi muito triste. Mas foi muito lindo no velório, no enterro da minha avó, que minha mãe que herdou a sogra junto comigo, com meu irmão, e cuidamos que o pai foi embora antes, e vó com Alzheimer acamada. E mãe, naquela hora de fechar o caixão, tem que segurar, senão a gente vai chorar. Aí mãe virou e falou que, olha, a gente tem que agradecer muito Dona Alice, porque Dona Alice podia ter tido uma vida muito diferente do que ela teve, mas ela não foi egoísta. Ela adotou Kleber, que era meu pai, albino, atrás de uma porta de uma zona, todo machucado, que quando levou para o médico falou, para que vocês pegaram essa criança? Ela vai morrer. Mas nós estamos aqui hoje porque ela teve essa caridade. E isso para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu já escutei da minha avó na vida. Tanto que eu falo que o dia que eu for para o lado de lá, se eu tiver um merecimento e papai do céu permitir, o maior sonho que eu tenho é que minha avó me receba. Porque se ela me receber, a minha vida valeu a pena. Então, quando eu falo isso aqui, é porque eu quero que quando vocês pensarem nos filhos seus, vocês falem assim, valeu a pena. Vale a pena. E o que minha mãe fez por mim, valeu a pena. Se ela me machucou, é porque ela não deu conta de fazer diferente, porque às vezes ela estava mais machucada do que eu. Lá em casa eu tenho muito atrito com a mãe, de vez em quando falo, mãe, vó e vô fugindo da guerra que é trem toda, aquela cultura, e a gente herda a cultura da família. Eles eram carinhosos no que eles deram conta, mas era o irmão mais velho criando o mais novo. Então qual que era a referência de mãe e de pai? Era muito bonito porque eles davam conta na época. Então tem hora que mãe, minhas tias, meus tios falam assim, gente, como que eles fizeram isso? É porque não tiveram referência. E aí tem hora, mas mesmo desse jeito, erra e acerta. E a gente tem que entender isso. Então esse choro hoje é de gratidão, por saber que com todos os defeitos que eu tenho, eu ainda estou conseguindo emocionar. Eu ainda consigo chorar. E estou conseguindo ver algumas pessoas chorando, então é porque isso conseguiu tocar. E porque eu tenho certeza que onde que tia Marli estiver, ela deve estar assim, eles são doidos mesmo, vamos tomar uma cerveja para comemorar a doideira deles? E vambora! E é isso, gente. É isso. Pois é, e é um privilégio aparecer com ela. E olha que ela é a esposa do meu tio, irmão da minha mãe. E aí, pode passar, Henrique. E aí a gente tem que entender, quando eu falei da coletividade, que nós somos igual a abelha, é uma colmeia. E eu amei quando a Mônica me mandou essa foto, porque essa colmeia, uma colmeia, ela é o quê? O que é uma abelha de uma colmeia? É só uma abelha. Agora, tira as abelhas da colmeia. Eu crio abelha lá em casa, abelha sem ferrão. Tira as abelhas. Ó, a colmeia morreu. Então, cada um tem o seu papel. E a gente não está aqui para ser visto. A gente não está aqui para ser vaidoso. A gente não está aqui para se vangloriar. A gente está aqui só para participar da colmeia. Para fazer com que essa colmeia aqueça os meus colegas da colmeia, porque se eles estiverem quentes, eu também estou quente. Porque se eu estiver frio, a colmeia toda está enfraquecendo e toda está esfriando. Então, se eu não cuidar do outro, eu não cuido de mim. E aí, eu queria que a gente pensasse, pode passar, por favor, Henrique, que qualquer situação, podia ser eu, podia ser você, podia ser seu filho, podia ser quem fosse. E nesse pensamento meu, está aqui os meus contatos, o meu telefone particular. Quem precisar, pode mandar mensagem, pode me ligar, pode me chamar. Se eu não conseguir na hora que eu puder, eu vou conseguir. Quer tomar um sorvete, vão tomar, um café, a gente toma. Beber, eu não estou bebendo, mas vocês podem beber e eu sinto a gente ri do mesmo jeito. Eu falo que eu sei divertir sobriamente. Então, oi? Não, viajar a gente já vai a bagunça. Viajar a gente tem que conhecer cultura, conhecer mundo. E é isso, gente. Então hoje eu só posso agradecer, porque para vocês estar aqui, vocês estão com criança em casa, teve que pensar na rede de apoio, quem que fez janta, quem que não fez janta, chegar em casa por roupa para lavar. Amanhã eu acordo às 4 da manhã. E é isso. Eu quero ser parte dessa colmeia e vocês também nessa colmeia. Então a gente está junto. E se alguém quiser fazer qualquer coisa de fazer diferença, faz para o outro. E quando você fizer para o outro, eu tenho certeza que você está fazendo muito mais para você. Quando você pensar em criar caso no filho de alguém, fala assim, e se fosse o meu? Como que eu ia lidar com essa situação? Então, gente, acolhe para ser acolhido. Porque o que a gente dá, a gente recebe,
E a lei mais certa que existe nessa terra se chama lei do retorno. O que a gente faz, volta pra gente. Eu tive um professor que ele falava que a vida é um cipó. E se você chuta aquele cipó que ele está pendurado, na mesma força que você chutou, ele volta. Então, cuidado com o que você chuta. Cuidado com o que você abraça. Porque a gente tem que estar aqui, é para fazer diferença. Obrigado por tudo. E eu não tenho nem palavra para expressar a gratidão que eu tenho de poder estar aqui nesse dia de hoje. Obrigado, gente. Eu tenho que falar no microfone, porque senão vou ter que falar alto, né? Gente, é o que o Otávio falou. Se a gente conseguiu sair daqui melhor do que a gente chegou, já valeu a nossa noite, né? Então, é agradecer a vocês pela presença, agradecer ao Otávio pelo carinho. Eu agradeço. Vou me emocionar, né? Que ele arrancou lágrimas, né? Mas é sobre isso. Minha prima mais velha. E olha que eu É meu hiperfoco, chama ela de para velha. de me falar da minha idade. Tá? Agora ele vai ter que me melhorar, né? Recebe carinho da gente, tá? Não reparem. Um abraço coletivo aqui. É simples, mas é de coração, tá? Eu amei por aqui, tá? A palavra de hoje é gratidão a vocês. É gratidão a tiazinha que tá aqui, né? Eles moram, gente, muito longe. Pra mim é longe. Ah, me chamando de da Roça, mas eu amo. Antigamente era mais perto, né? A gente achava que era mais perto. Mas a cidade foi crescendo. Mas assim, eu sei da dificuldade de voltar à noite para casa, né? De chegar em casa a esse horário. Então, assim, a gente sabe do seu carinho, do carinho da tiazinha. E é sobre... Ah, não podia faltar. É só agradecer a vocês. Vocês acham que vai faltar isso? Uma salva de palmas pra... Obrigada. E sabe por que é isso? Isso aqui, todo paciente, esse aparato que tá aí de filmagem, fica no consultório e eu vou filmando os meninos e tirando foto, mando para os pais e no fim do dia eu apago todas essas fotos. São dos pais, no público não faço nada. Para lembrar que a bolha é linda, mas 3 segundos depois acabou, estourou, mas ela é leve. Então, o pouco tempo que a gente tem não é fácil, tá? Porque a gente carrega pedras e mais pedras. Mas vamos tentar ter leveza na vida, que ela já está pesada demais. E tem hora que ela estiver tão pesada para mim, vocês vão ver que ela está muito pesada para mim. Mas se eu ajudo o outro a carregar a pedra dele, a minha fica tão mais leve. Porque a gente vai juntando e a colmeia carrega, e a colmeia se acolhe, a colmeia aquece, e aí essa bolha, ela tem até força para durar mais tempo. Mas é só ir aqui, ó como que ela está indo longe agora. Então, é junto. Se a gente não juntar, nós não vamos para lugar nenhum. Te falei demais, gente. Beijo, com Deus. Ah, não podia deixar de esquecer. Agradecer a presença do meu marido, que ele está pós-cirurgia e hoje veio para acompanhar a palestra de Otávio e fazer presença nesse dia aqui. Então, assim, é sobre isso. É sobre cuidar um do outro. E hoje, para mim, é uma satisfação muito grande ter ele aqui. Tá? Assim como todos vocês. Exatamente. E a força coletiva? A força coletiva. Para os pais, na próxima semana a gente vai estar trabalhando o tema inclusão. Tá? Algumas professoras vão convidar os pais para comparecerem, mas já foi falado na reunião. Tá? E a gente conta com a presença de vocês na sexta-feira para a votação, para a exposição. Tá? Venham com o coração aberto, porque as professoras trabalham muito. Os filhos de vocês também na sala de aula. Então, todo o nosso esforço vale a pena vir para ver o resultado do trabalho. Eu tenho certeza que na casa de vocês, todos os dias, eles chegaram falando, né? E a gente, quando a gente trabalha junto, eu tenho certeza que o resultado ele é maior. A gente chega mais longe. Se a gente não concorda, às vezes é porque a gente não entendeu. E se não entendeu, chega para a professora e questiona. É o que eu falo com meus pacientes. Quando eu vou operar um bebê, a mãe chega e fala assim, opera agora que meu peito está doendo. Falei, não, nós vamos aguentar essa dorzinha até amanhã. É maldade minha? Não é não. Mas seu filho é sagrado. Então você tem que ter certeza o que é feito com ele. Eu quero que você vai para casa, pesquisa, me coloca na parede e me questiona. É para pôr faca no pescoço das professoras? Não. E eu mega super ultra defendo o professor. Eu falo que o professor e o enfermeiro
São as duas classes mais importantes que existem, mas infelizmente não são as duas mais valorizadas. E professor, hoje, eu falo que eu morro de dó disso, porque quando chega numa reunião de pais, o arsenal de guerra já foi travado no grupo de WhatsApp, assim como a gente na saúde também. Então, antes disso, a gente tem que ter aquelas palavrinhas, acolher, conversar, escutar e entender. E chegar para a professora e falar, olha, aconteceu isso com meu filho. Eu acho que meu filho é santo, mas eu sei que ninguém é santo. Então, o que está acontecendo? Ou então, aconteceu isso com meu filho, talvez vocês não fizeram por mal, mas eu não gostei. Tem jeito de ser diferente? Ou a professora vai falar assim, desculpa, fiz errado, estou errada, e é nobre da minha parte, é o correto da minha parte pedir desculpas. Ou então falar assim, olha, fiz, se precisar, vamos fazer de novo, por causa disso, disso, disso e disso, e foi necessário. Pais com professores, pais com profissionais de saúde, ser humano com outro ser humano, não é competição. É acolhimento para construir a colmeia, para a gente ser diferente, fazer a diferença e ser um pouco melhor. Nós não estamos numa escola para um cabo de guerra. Muito bem, falando tudo. Obrigada. E a borboleta não esqueçam de colar no final. Porque a borboleta vocês vão escrever, eu vou pedir hoje para recolher, porque ele tem um painel aqui atrás, que a gente está usando o Data Show, e aí só puxar ela para baixo. Aí. A gente vai colar no painel, tá bom? Muito obrigada. Tenham um bom retorno para casa. Muito obrigada de coração pela presença de cada um de vocês. E a foto coletiva? Então vamos tirar uma foto aqui de todo mundo. Vamos lá. Vem todo mundo. Aqui na frente.